Olá, tudo bem? Hoje nós estamos recebendo o Pietro. Ele é um arquiteto, ele vai nos contar um pouquinho da história dele, vai começar contando um pouquinho da história de vida, da infância, até chegar na arquitetura, como foi essa trajetória toda. Tudo bem, Pietro? Tudo bem, Eli. Primeiramente, obrigado pelo convite. É muito especial estar aqui com você. É uma honra recebê-lo, viu? Então, Pietro, eu queria saber um pouquinho da sua história, porque aqui no podcast a gente sempre conta histórias de vida e assim, e que agregue as pessoas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua infância. Como que foi sua infância? Olha, não posso reclamar da minha infância. Eu tive uma infância assim que os meus pais sempre lutaram para dar o melhor, tanto para mim quanto para o meu irmão. Então a gente sempre foi a família tradicional brasileira, né? Então eu sou o segundo filho, tenho um irmão mais velho, né? E sempre rolava aqueles ciúminhos eu sempre falo que o meu irmão é o príncipe de Azkaban, né? Que ele é o queridíssimo e eu não sou, mas é brincadeira, né? Você é Então, ovelha negra, mais ou menos assim como as pessoas chamam, né? tipo isso. Tipo Mas eu isso. tenho uma conexão muito grande com os meus pais, é incrível, mas naquela época era isso, né? E uma coisa muito engraçada também na minha infância, que assim, Pietro é um nome moderno. Hoje Sim. as crianças têm o meu nome, naquela época não tinha. Então eu me achava, tipo assim, eu falava pra minha mãe, você escolheu o pior nome pra mim, eu queria ter, tipo, Fernando, Rodrigo, sabe essas coisas assim? Tipo, bem Sei. besta. Aí minha mãe falava, um dia você vai me agradecer. E hoje eu já sou uma E é um pessoa. nome lindo. Sim, mas naquela época, como criança, eu falava, ai, não, mãe, você escolheu pessimamente, mas brincadeira. E eu tive uma infância, frequentei ótimas escolas, meus pais sempre fizeram de tudo para que a gente pudesse ter uma ótima educação. Meu pai sempre gostou de esportes, né? Então, e o meu irmão sempre foi muito ligado a isso a ele. Isso era uma coisa que eu não me conectava com eles, né? E Porque você já ia pro lado da sua mãe, mais ou já menos pro lado da isso. minha mãe. Então, tipo assim, só que o meu pai ele sempre tentava puxar para esse lado, tipo assim, aquela coisa, meu pai era treinador do clube, e meu irmão era jogador junto com ele. Ele sempre tentando me colocar ali no meio. Nunca fui obrigado, mas ele sempre quis, tipo assim, meu filho também Incentivava. incentivar. Tem várias histórias engraçadas. O meu irmão até, tipo, ele dá risada que quantas vezes o meu pai tentou, comprava chuteira pra mim. Falava assim, não, agora ele vai. Tipo assim, tem até uma história. Eu comprei a chuteira, tava no hall do prédio. Aí eu tropecei, caí nela, assim, no chão. Aí meu irmão dá risada até hoje. Falou assim, gente, o futebol nunca foi pra ele. Que meu pai sempre quis implementar e nunca foi pra ele. E aí uma vez ele me pôs pra goleiro, também não rolou. Eu ficava apavorado. Aí minha mãe falava assim, gente, coitado desse menino, não é pra ele. E a sua adolescência, Pietro, como que foi? Qual a diferença de você pro seu irmão, a diferença de idade? 2 anos. 2 anos? Uhum. Tá, você tem 30. Falei, não tem problema falar a idade, né, Não. Pietro? Na adolescência, como que foi para você? Bom, na adolescência já é uma parte já da nossa vida que a gente começa a se descobrir, né? A gente Sim. vai começando já a entender melhor as coisas, né? E vou te dizer que, assim, sempre também fui muito bem assessorado para minha família, mas já era uma coisa conflituosa dentro de mim, né? Porque a gente sempre sabe, né, o que a gente é, né? E na escola, às vezes eu tinha. Como é que eu posso dizer? Vou dar uma referência. Eu adorava High School Musical, sabe? Tipo Sim, daquela época, assim. E eu sim, adorava o cabelo do Troy Bolton. Aí, tipo assim, eu sim. queria muito ter o cabelo do Troy. E minha mãe me incentivou super, assim. Só que minha mãe, ela fazia umas coisas assim no meu cabelo, sabe? Isso na Na adolescência. adolescência. Aí, tipo assim, o pessoal sempre. Eu sofri um bullying, assim, na Você escola. sofreu na escola? Sofria porque eu era um cara mais ligado com as meninas, não tanto com os meninos, não era tão visado no esporte, então na educação física eu já não gostava muito disso. Mas assim, nada assim que tenha me trazido algum trauma daquela época, assim, né? Mas é uma coisa que realmente que a gente entende quem passa, assim, sabe? Porque eu sempre fui um pouco diferente dos outros meninos, né? Sim. E assim, você teve isso logo na adolescência ou vinha vindo já na infância? 7 anos você descobre, que você para, né, ali na infância, 7 anos é a hora que a gente está todo. E aí, depois dos 7 anos que você foi descobrindo, ou antes você já se ligava, eu gosto de tal coisa, coisas que o seu irmão não gostava, tipo, bola, não gosto de receber bola. Ou você já tinha isso lá atrás ou não? Foi descoberto mesmo na adolescência? Hum, Justamente na minha infância, nesse período mais, tipo,
sei lá, até os 7 anos mais ou menos, era quando meu pai tava tentando me pôr e eu já não me conectava com isso. Mas eu não tinha. Não é que nem adolescência que a gente já começa a falar o que a gente quer ou não quer, né? Sim. Então naquela época eu já. Na infância eu tentava aceitar, mas na adolescência mesmo foi quando eu falei, tipo, não gosto disso, não quero isso pra mim, né? E tanto que a minha mãe até sempre me incentivava. Assim, minha mãe é uma super mãe. Eu Né? imagino. Então, assim, eu sou super conectado com ela. Amo meu pai também, mas meu irmão é super conectado com meu pai e eu sou super conectado com a minha mãe. ela. E a minha mãe, desde aquela época, era muito engraçado, porque assim, todo Natal, o meu irmão ganhava bola, coisa de futebol, luva, não sei o que, não. Skate. Sim, e eu já começava desde a infância até um pouco com a minha profissão. E eu, desde pequenininho, sempre gostava muito de casa. De casinha de boneca, tipo, digo casa de Bible, daquelas casinhas miniaturas, ou casa de Lego, qualquer coisa. E a minha mãe era, tipo assim, minha mãe, eu sempre falo, ela me levava pra uma loja, ela falava assim, filho, entra e escolhe o que você quer comprar. Teve um Natal, que a minha prima até fala, eles ficam zoando da minha cara, que todo mundo abrindo presente, não sei o que, do nada eu abri, era tipo um jipinho da Polly, juro por Deus. Aí a minha prima falou, não, gente, naquela época todo mundo já sabia que você era homossexual. Todo mundo já via, Já né, via, Pietro? já. Então, tipo assim, aí eu dou super risada, né? Eu falava, gente, mas é que eu gostava do jipinho, não da Polly. Eu queria o Jeep. O Jeep. A Polly vinha junto. Que era a cor rosa. Ah, tinha rosa e roxo. Minha mãe Roxo. comprou roxo. Mas mesmo assim, a minha mãe nunca deixou de comprar essas coisas. Tipo assim, ela sempre comprou porque ela sabia que ela me fazia bem. Então eu montava a cidade de carrinhos com as casas. Então eu brincava com isso. Então enquanto meu irmão brincava, sei lá, com um Batman, um Superman, alguma coisa assim, eu brincava com os carrinhos. Às vezes a gente interligava as brincadeiras, ele com os bonecos e eu com o carrinho, ele brincando que ia destruir minha cidade, eu ficava puto com ele. Mas eu sempre tive esse diferencial. E assim, e quando foi essa conversa? Teve essa conversa com a sua mãe, com seu pai, com os dois juntos? Ou não? Ou a conversa foi paralela com a sua mãe e com seu pai? Então, quando realmente me descobri, foi de 17 para 18. Claro que antes disso a gente tem uma dúvida, né? Sim. Mas a gente tentava, quer dizer, eu tentava falar, não, o correto é eu ficar com uma menina e tudo mais. Aquela coisa de Que é a sempre. família tradicional, né? Que vamos, né? Que é aquela coisa tradicional, tipo assim, tem que ser o certo, é o que dizem. Sim. E aí, tanto que eu até tentei mesmo, na época eu até Namorar. fiquei com uma menina e tal, e queria ir pros finalmente. Eu falei, meu Deus do céu, não quero isso. E para 17 para 18 anos, eu conheci o meu primeiro namorado. Uhum. E aí foi quando eu realmente me descobri como homossexual. Homossexual. Então, e aí foi um grande desafio pra mim. E, tipo assim, eu me lembro, gente, a sensação de você. Teve esse sofrimento, Pietro? Assim, com você mesmo? Você falar, nossa, eu queria tal coisa, mas eu sou assim. Ou não? Eu tive um peso na consciência muito grande, porque eu pensava, cara, isso é muito errado. Tanto que quando aconteceu a primeira vez, eu falei, não, tá errado, não é isso que tem que acontecer, não pode ser, tipo, quando rolou o primeiro beijo, assim, sabe? Então não pode Sim. ser, não vai ser assim, eu tenho que fazer o que é certo. Então, tipo, uma autocobrança minha, que é a própria cobrança que a sociedade faz pra cima da Então gente. teve um pouco de sofrimento. Um pouco, nesse sentido, mas Sim. que eu acho que é um pouco normal de todo mundo. E quando eu conheci ele, foi um grande desafio, mas uma coisa que me ajudou muito foi porque ele morava nos Estados Unidos e morava aqui. E a gente teve uma interligação maior, porque também, para 17 para 18 anos, eu fui para Disney. E ele morava lá, e a gente acabou se aproximando mais, e ele me convidou. Ele falou assim, se você quiser vir para cá, ficar aqui, você pode. E eu, louco, naquela época, tipo assim, eu desafiei minha vida e falei assim, eu vou. Tipo assim, eu vou largar tudo e eu vou. Vou viver essa aventura. Porque eu tinha me formado no colegial, precisava entrar na faculdade. Eu falei assim, se eu tirar um ano sabático aí, pelo menos eu vou aprender. Eu vou me conhecer também. Sim, era o intuito, eu menti pros meus pais falando que eu ia fazer curso de inglês. Minha mãe fala até hoje desse golpe. Que ela fala que eu fui pra estudar inglês, mas na verdade não. Você Mas foi pra namorar, né? eu fui pra namorar, mas eu fui pra me descobrir. Isso. Eu fui pra me conhecer, né? Então, tipo assim, isso foi uma coisa muito importante pra mim. Porque esse um ano que eu fiquei lá, que eu morei com ele lá em Daytona Beach, na Flórida, foi muito bom, foi uma independência. E isso foi uma coisa que me criou coragem, sabe? Tipo assim, porque eu acho que se isso fosse aqui, talvez eu teria tido um pouco mais de sofrimento. Talvez eu teria não me expressado, assim, sabe? Porque lá era só eu e ele. Era uma vida, tipo assim, muito mais fácil. Ninguém me conhecia, ninguém ia me julgar, tipo assim, sabe? Não tem família, não tem nada. Então foi bom pra eu poder me conhecer. Você tinha medo de julgamento? Sim. Tinha. Dos seus pais ou de outras pessoas?
De meio que todo mundo, mas principalmente dos meus pais, porque naquela época, tipo assim, aquele negócio, moro debaixo do teto deles, aquela coisa de não aceitarem, ou tipo, ai meu Deus, será que as coisas vão mudar, sabe assim? Como eles vão me tratar? Como eles vão me tratar, como é que isso vai ser daqui pra frente, né? E aquele medo, tudo. Quer dizer que nesse um ano eles não sabiam de nada. Não, aí eu fui pra lá falando, não. Você fez esse golpe, foi. Aí eles conheceram. Aí depois do golpe eles descobriram. Eles conheceram meu primeiro namorado, então pensaram que ele era meio tipo meu roommate, assim e tal. Mas a minha mãe já falava, ai não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa. Mãe é muito esperta. Mãe sabe. Enquanto você tá indo, ela já tá voltando. Já foi 2 vezes, voltou já com o bolo pronto. Sim. E aí o que aconteceu? Voltei, morei lá 1 ano, gente, né? Voltei e aí foi aquele mix, porque eu precisava voltar pra fazer faculdade aqui. E aí foi quando eu comecei a omitir minha vida pra todo mundo. Então, tipo assim, as pessoas, eu falava pros outros que eu tinha uma namorada nos Estados Unidos, porque todas as férias eu ia pra lá. E aí todo mundo, mas quem é essa namorada que não tem foto, não tá... Aí começa aquela pressão. Você falava que namorava menina. Menina, com medo de ser julgado, principalmente na faculdade, quando eu comecei e tal, aquela coisa. Que hoje, assim, hoje mais velho, eu penso assim, gente, é uma besteira pensar dessa forma, sabe? Eu acho. Mas eu acho assim que é tudo maturidade. São fases da vida. Então, naquela época, aquela mentalidade era isso, entendeu? Mas hoje, claro, mais maduro, eu falo, gente, não tem por que ter isso, né? A gente tem que enfrentar essas coisas. Mas tudo no tempo, né? E viver infeliz porque você tá né, se preocupando com o julgamento do outro. E eu acho triste porque quantas pessoas vivem assim? Vivem. Quantas pessoas não conseguem ser quem elas são? Vivem dentro de um casamento que não são felizes por esconder coisas que poderiam falar, olha, eu sou esse aqui, goste de mim quem quiser gostar. E ele, vou te falar, que estar dentro do armário, famoso, é tipo horrível. Muitos homens casados, mulheres casadas. E é uma sensação horrível, porque você não pode ser você. Então, assim, até antes de eu realmente me assumir, foi um mix de muita coisa. Foi um sofrimento interno, assim, de várias emoções, vários sentimentos, de várias... Tudo na minha própria cabeça, né? Não que às vezes tenha acontecido. Mas aí o que aconteceu? Quando eu voltei, aí a minha ex-sogra, ela era paciente da minha mãe. E aí ela acabou fazendo uma consulta lá e a minha mãe jogou um verde. E aí, tipo assim, ela no verde, ela acabou falando. Aí a minha mãe descobriu. Ela jogou verde e falou assim, não, eu sei, porque eu voltei, o meu ex também voltou pra cá. E aí a gente ficou muito próximo e tal, não sei o quê. Aí minha mãe falou assim, não, tem alguma coisa errada nisso, eu preciso descobrir. E aí, jogou verde, aí a minha sogra acabou falando. E aí foi quando chegou a pauta de, tipo assim, eu preciso me assumir pros meus pais. Né, que chegou nessa parte. A única coisa que a minha mãe realmente exigiu de mim, ela queria ouvir da minha boca. Ela queria falar assim, você não tem nada pra me dizer? Eu me lembro quando ela descobriu, eu cheguei em casa, e ela falou assim, você não tem nada pra me falar? Você tinha quantos anos, Pietro? Ai, deixa eu ver, 17, 19, 20... Tinha uns 20. 20 anos. 19, 20 anos, assim. E aí ela falou assim, não tem nada pra me dizer? E eu me lembro de eu ter, tipo, falado assim, nada que você já não saiba. E, tipo, com medo, vergonha, sabe? Tipo assim, besteira. Será que ela não reparou ainda? Será que ela não notou? Eu preciso contar, é mais ou menos isso. Aí ela foi até meu quarto e ela falou assim, você não vai... Eu preciso saber de você, preciso ouvir de você e tudo mais. E eu virei pra ela e falei assim, mãe, o que você já sabe, né? E assim, a minha mãe é a super mãe. Então, o que ela fez? Daquele dia em diante... O maior receio, acho que de todas as mães, é o que o filho dela vai passar no mundo afora. O que o mundo aí fora aguarda pra nós, né? E eu super entendo essa preocupação. Desrespeito, né? O desrespeito, os desafios, né? Tipo, o preconceito, Sim. né? Então, e ainda mais a geração da minha mãe, que é uma geração mais antiga, que naquela época passou por todo aquele desafio. Hoje a geração é bem diferente. Muito diferente. Eles enxergam muito diferente. A gente consegue se impor mais, Sim. né? A gente consegue ter um respaldo melhor de nós mesmos, né? Sim. Mas eu entendo super a preocupação da minha mãe, mas ela reuniu todo mundo da família, assim, meu pai, minha mãe, E seu irmão. meu irmão, tudo. Até a funcionária que trabalhava em casa na época, ela reuniu e falou assim, gente, seguinte, meu filho é gay e a partir de hoje, se alguém desrespeitá-lo dentro da minha casa, rua, seja quem for. Né? Aí, tipo, o meu pai falou, não, eu só acho que é um desperdício, um homem desse, que não sei o quê. Tipo assim, não vai ter uma mulher. Eu falei, não, desperdício não, né, gente? Vai ter um homem, não precisa...
E o meu irmão falou pra mim, falando assim, cara, eu vou te amar pra sempre e eu vou continuar te zoando como irmão. Então, tipo assim, Faz parte. Faz parte. Ele falou, tipo, meu, eu vou continuar brincando com você, mas não se sinta ofendido. Tudo vai continuar normal. E eu falava, não, tudo bem e tal. E minha mãe falou pra todo mundo e eu achei que foi uma recepção muito boa. Você se sentiu aliviado? Falou, Muito. agora tem eles que eles estão ao meu lado. Esse medo foi embora. Foi o dia que eu saí do armário. E foi a partir dali que eu comecei a ser eu. E a melhor coisa da vida é você ser você. Então eu podia ser o Pietro espalhafatoso, eu podia falar, eu podia me divertir, não sei o que, eu podia ir pro mundo e falar assim, esse sou eu. Por isso que é a melhor sensação, porque a partir do momento que assim, o meu maior segredo, assim, era pros meus pais, não pro mundo em si. Então, a partir do momento que eu Que as pessoas que amam você de verdade. Exato, Né? que é a minha base, né? Sim. Então, quando eu saí realmente, foi incrível. Foi tipo assim, cara, eu posso ser eu agora, né? Então foi muito bom. E aí eu pude sair pro mundo também, né? Mas, meu, aquelas piadas de sempre. Ai, amiga, tipo, eu já sabia, né? A gente só tava esperando você contar. Que namorada é essa aqui dos Estados que Unidos? Nunca apareceu. Nunca apareceu, coitado, gente. Mas aí foi aquela coisa assim que eu já fui me aceitando e entrando. Foi uma coisa mais leve, assim. E assim, e hoje com seus pais? O seu pai, né? Seu pai fala, que desperdício é esse, né? Um homem desse tamanho, né? Olha, ter uma mulher. Hoje em dia, eu acho assim, minha conexão com a minha mãe ficou muito maior, né? Porque, gente, eu acho que, tipo, toda mãe quer ter um filho gay, sabe? Porque... Gente, você cuida mais. É diferente, entendeu? Uma conexão diferente, sabe? As mães falam mesmo. Ela se sente melhor, sabe? Se sente mais acolhida. É uma relação mais gostosa, mais leve, né? E eu e minha mãe, a gente se aproximou muito. Eu falo que, tipo assim, a minha mãe me ajudou muito a crescer quem sou hoje. Então, eu sou muito grato a ela. Então, tipo assim, quando eu não acreditei em mim, ela acreditou em mim, né? Então, tipo assim, isso foi uma coisa muito importante. É o que eu falo, ela é minha terapeuta, eu sou terapeuta dela. E a gente troca muito figurinha. Claro que, tipo assim, não é uma relação perfeita. A gente tem nossas trocas de farpas, né? Mas é normal, né? Amor de mãe é isso mesmo. Amor de mãe e filha é isso. E a relação com meu pai, eu acho assim, o meu pai hoje ele me vê como uma presença muito forte, sabe? Tipo assim, o meu pai ele viu que o mundo não me pegou, sabe? Tipo assim, e ele acredita, acho que ele tem uma imagem de mim assim, que tipo assim, pô, olha o homem que eu criei, sabe? Assim, então meu pai não tem muito essa imagem. Eu acredito que ele me vê mais que tipo assim, cara, eu sou guerreiro, faço minhas coisas e tudo mais, e nada, nem ninguém nunca me prendeu pra isso. Então ele acha que ele me vê como essa imagem forte, sabe? Olha que legal, bacana. A arquitetura, Pietro, vamos passar na parte profissional agora. A arquitetura veio como? Você já fazia esses desenhos? Você já gostava disso na sua infância? Ou descobriu na adolescência? Como foi? Então, como eu te falei lá da minha infância, eu já brincava com casinha. Eu adorava, tipo assim, eu comprava as casinhas de Lego, ou até mesmo de boneca. Minha mãe sempre comprava umas miniaturas que vinha com uns móveis assim. Aí eu adorava decorar. Então eu já fazia o Lego, aí eu já fazia as coisas, eu montava uma casinha real, assim, fazia tudo. Isso quando criança, né? Então eu já gostava dessa questão de construir, de decoração, já tava ali no meio. E o meu pai é engenheiro, né? E aí depois, na adolescência, eu comecei a jogar um jogo chamado The Sims. Muitas pessoas devem ter... Você sabe qual que é, né? O The Sims. Muitas pessoas devem ter passado por esse jogo, assim. E eu nunca jogava pra criar uma família. Eu jogava pra criar casas, né? E eu criava lojas, casas, assim. E minha mãe sempre falava, gente, esse menino tem todo o dom pra isso, não sei o quê. Mas a minha mãe sempre tinha, no sonho na cabeça dela, tipo assim, precisa de um filho médico, advogado, alguma coisa assim, né? Que era daquela época. Então eu tava sempre nesse meio. Era uma coisa que eu sempre gostava. E aí na época de entrar na faculdade mesmo, eu falei, bom, vou prestar direito, porque é o sonho da minha mãe, mas era o sonho dela, não o meu. Sim. Né? E eu vou prestar arquitetura. Não que a arquitetura fosse um sonho meu. É que eu confesso pra você que na época quando você sai da escola, tipo assim, tem gente que já fala, você é biomédico, você é médico, você é policial, você não sei o quê. Ficam meio confusos. Aí eu ficava assim, gente, o que será que eu vou fazer? Sabe, tipo assim, eu falava assim, do que será que eu me encaixo? Né? Tipo assim, putz, não quero ser médico, que eu não posso ver sangue, né? Pelo amor de Deus. Então eu falei assim, o que eu vou fazer? E aí eu me lembro... tem aqueles testes vocacionais, não sei o quê. Mas todos fazem. Né? Mas eu não me lembro, não acho que aquilo me ajudou muito naquela época. E aí eu falei, vou prestar Direito e Arquitetura. Eu passei nos dois. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, Direito tem que ler muito, tem que estar sempre, tipo, ali. Eu não sei se eu vou ter, tipo, será que eu vou me sentir realizado com isso?
Apesar de ter uma personalidade muito justiceiro, mas tipo, Mas andar de terno o dia todo, acho que Não. não vai funcionar. Não. Né? E aí eu falei assim, não, então eu vou fazer arquitetura. Aí me matriculei na faculdade de arquitetura. Que eu acho que a faculdade te dá uma boa base histórica, assim, você aprende mesmo, mas você realmente vai entender colocando a mão na massa. Não tem jeito, né? Você gosta de fazer mais os projetos ou ir lá na obra e ficar lá olhando, vendo? Então, todo mundo me pergunta isso. E, tipo assim, eu já trabalhei muitos anos como projetista, enfim, coordenador de projeto, em escritórios renomados aqui em São Paulo. Só que eu gosto, não pode dizer que não. Só que pra mim já foi a época. Porque naquele momento fazia sentido essa questão, porque projeto é uma coisa muito monótona, é aquilo. Então, tipo assim, você tem que fazer o que o seu chefe tá pedindo, o que o cliente quer, não sei o quê. Não tem muito dinamismo, sabe assim? E eu sou uma pessoa muito, tipo, dinâmica. E na época eu me lembro que Eu sei. Aí na época eu queria muito ir pras obras e tudo, e os chefes falavam, não, tipo, uma visitinha ou outra, mas você tem que ficar coordenando, fazendo projeto e tudo mais. E aí depois, uma vez eu entrei como gestor de uma construtora, e foi quando eu comecei a fazer a gestão de obras do Banco do Bradesco, e eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Foi um surto, assim, tipo, um surto mesmo, porque foi realmente a hora que eu peguei grandes obras, eu já fazia grandes obras residenciais, apartamentos, essas coisas, mas eu comecei a pegar bancos, né, que são, tipo, institucionais enormes. E eu falei assim, cara, é isso mesmo, foi um grande desafio, viajei o Brasil inteiro, foi muito bom. Eu falei assim, eu me identifico aqui, porque é dinâmico, você tem que saber resolver, é muito problemático também, mas, tipo assim, é uma coisa que eu gosto, assim, sabe? Então eu me identifico Mas nas você obras. pega também mais residência, assim, como que você lida? Tipo, você vai na casa da pessoa e fala, olha, eu vou mudar isso, isso, isso. Tem algum atrito? Porque, assim, a pessoa que vai morar na casa, e às vezes o seu gosto não combina com o da pessoa. Tem alguma coisa assim, que você fala, ai, meu Deus, não. Não, é que assim, quando eu fazia projeto, ou até hoje que eu mais participo na parte de criação, mas eu não faço, no executo que tem uns arquitetos que fazem, é mais assim, a gente faz uma reunião de briefing com o cliente e a gente entende qual que é o gosto dele, porque o projeto sempre tem que ser o que o cliente quer e não o que você quer. Que eu já tive chefe assim, que... Você já se irritou com o cliente, assim, tipo, nossa senhora, isso, ele quer isso, mas isso não vai ficar legal? Ah, já, né? Mas aí... Você fala, não, isso é muito brega. Brega, assim, no seu entendimento, no dele, não. Sim, vários. Aí eu tenho que ficar quieto e falar, não, claro, vamos fazer, porque às vezes é o que ele quer ou o que ele pode, entendeu? Então eu tenho que aceitar, né? Eu dou sugestões, assim, mas às vezes o final é sempre o do cliente, né? Mas eu já tive chefe já que, na verdade, ele se impõe no sentido, tinha que ser da forma dele, como ele quer, da cor dele, tudo do jeito dele, sabe? Então... vai muito de cliente para cliente. Tem cliente que procura arquiteto que quer deixar na mão dele e fala, tipo, eu gostei do portfólio. Se vira. Se vira, eu gostei do portfólio, eu sei que a minha casa vai ficar do jeito que eu quero. Mas tem cliente que quer ter a identidade própria, né? Que é o que a gente acha. Então é mais esse intuito. A gente faz essa reunião, a gente pergunta os tons, o que você gosta de referência. Então a gente tem esse tipo de conexão mais com o cliente. Você acha que é melhor trabalhar com o novo rico ou não? É uma boa. Gente, é uma boa pergunta. Porque assim. Ou não? É que assim, lidar com pessoas é uma coisa bem complexa, né? Tipo assim, acho que em qualquer lugar, quando você tem sua empresa, quando você tá dentro de um escritório, enfim, lidar com as pessoas é uma coisa complicada. Então, tipo assim, o novo rico depende. Tipo assim, tem uns que sim, são bons de trabalhar, que são aqueles mais tipo, vamos lá gastar, eu quero um lustre de não sei quanto, vamos não sei o que, e não tem muito noção dessas coisas, é legal, porque a pessoa quer status, assim. Mas tem, às vezes... Ela quer aparecer muito. Muito, mas às vezes tem um novo rico que ele exige como se fosse o novo milionário, entendeu? Então... É mesmo? Você já teve atrito com clientes assim? Já. É bastante comum, né? Mas, vai muito de personalidade do cliente, da pessoa, né? Tipo, é por isso que eu falo que gestão de pessoas são muito complicadas. Às vezes, a mesma situação, você tem dois clientes diferentes passando pela mesma situação. Um pensa de uma forma e o outro de outra. Então, você tem que lidar de todas as formas possíveis. E hoje você está mais com projetos de empresas? Então, hoje,
hoje eu tô com a minha empresa, né? Mais focada em construções, mas também fazemos projetos finais. Que nem, por exemplo, o do seu apartamento. Que eu fiz o projeto com ele, um projeto lindo, inclusive, maravilhoso, mas eu preciso executar, mas o projeto ficou maravilhoso, o projeto tá guardadinho. Sim, então aí esse projeto, você é uma cliente final, então a gente faz o projeto também, mas eu executo obra. Sim. Então, eu tô meio que assim, eu já fiz 2 clínicas, inclusive fiz mais uma, você tem que ver depois como é que ela ficou linda. Tem 2 clínicas... Clínica odontológica que você fez? Não, eu fiz 2 de estética. De estética. Uma na Faria Lima, outra lá no Morumbi. E elas ficaram lindas. Então, clínicas de estética, eu já fiz apartamento, casa. Então, tipo assim, eu não tenho meio que um nicho, assim. Eu prefiro trabalhar com varejo, eu prefiro trabalhar com comercial, ou prefiro trabalhar com residencial. Tipo assim, eu gosto de realizar sonhos. Que seja desde residencial, comercial, enfim. Eu gostei muito de recebê-lo. Que você nos trouxe muitas coisas para abrir a nossa cabeça com o seu lado dessa liberdade de falar sobre a sua sexualidade. Eu acho muito bacana, muito legal. Muitas pessoas, eu acho que precisam se atentar a isso, porque ser feliz é uma vez só e a gente precisa ser feliz. Sair desse armário, como você mesmo diz, Sim. E falar eu sou eu e eu vou ser feliz da forma que eu quiser ser. Queria que você deixasse um recadinho para essas pessoas que estão passando dificuldade. Acho que tem até adolescentes, né, Pietro, que passam por essa situação e que muitas vezes não consegue sair, não consegue falar. Ou também porque também fica com medo da rejeição dos pais, que eu acho que é o pior. Um recado que eu deixo, assim, que é muito importante sempre seja você mesmo. Nunca tente se omitir de você mesmo. Por mais estranho, esquisito que seja, siga sempre o que você quer pra você. É muito importante pra isso. E não tenha medo do que o mundo vai retribuir pra você. Até porque se você for uma pessoa do bem, assim, você vai ter uma retribuição boa. Por mais que você tenha medo dessas coisas, vá e seja leve. Eu falo pra todo mundo, seja leve e seja você mesmo. Então, assim, não tenha medo. Fale em frente. Eu acho assim que nós, homossexuais, a gente tem uma força muito grande, que a gente cria uma independência, justamente porque a gente não quer depender do pai ou da mãe. Então, por isso você vê muitos aí que são sucesso, assim, sabe? Então, eu acho muito legal isso também, que a gente cria essa força, né? Mas eu dou o recado que... Eu tenho até uma frase no meu Instagram que eu falo assim, ser feliz e não perfeito. Porque as pessoas procuram a perfeição. Mas eu acho que o ideal é você ser feliz. Então, eu acho que isso é a base de tudo, assim. Ai, que bom. Assim, eu fiquei feliz de recebê-lo assim, que você é um arquiteto maravilhoso, fez um projeto lindo, maravilhoso, que eu vou ainda executar, mas e que nos trouxe muitas coisas bacanas para que a gente reflita, não só nós pais também, porque às vezes a gente tem filho, a gente quer aquela vidinha tradicional e muitas vezes não é possível, e a gente precisa entender que a gente tem filho para o mundo e eles fazem as escolhas deles, eles gostam de quem eles quiserem, amem quem eles quiserem. Eu acho que é muito isso. Eu acho que é um grande desafio até para os pais também, essa questão. É aquele negócio, né? Quando é com outro, tudo bem, mas quando é debaixo do próprio teto, a pessoa já repensa. Mas eu acho importante também os pais entenderem e aceitarem que tá tudo bem. Que, tipo assim, é uma coisa normal, entendeu? É meu filho e pronto. E muitas pessoas entendem, muitas pessoas também não entendem. Mas eu acho importante poderem trabalhar isso e enxergarem dessa forma, entendeu? Parabéns pra sua mãe, viu? Obrigado. Beijo, viu? Fica com Deus, viu, Pedro? Obrigada ali pelo convite. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado. Fica com Deus. Obrigada, gente. Fica com Deus. Obrigado, gente.